ler dois textos, um em Lucas, no capítulo 23, a partir do versículo 39, e depois eu vou ler em Filipenses, no capítulo 3. Primeiro em Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 39. Amém? Um dos malfeitores crucificados, blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendendo-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém. Vamos para Filipenses, capítulo 3, versículo 4. Bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém. Que a tua graça esteja sobre nós, que a tua graça esteja sobre a minha vida, nas minhas palavras, no meu coração, diante de um povo que é o teu povo. Não é meu povo, é o teu povo. Diante de um povo que foi comprado com preço de sangue, muito mais valioso do que o ouro, a prata, as pedras preciosas. Este é o povo que está aqui, diante de ti, te adorando, elevando louvores, confessando seus pecados, compartilhando com a tua vida. Este povo conquistado e redimido com bom preço. Então, Deus, adestra as minhas palavras, para que elas venham do alto e não saiam jamais do meu coração, daquilo que vejo, daquilo que sinto, que o Espírito de Deus, mais do que em qualquer outro dia, me adestre na palavra, por favor, Deus, e que ao fim de tudo, nós possamos nos aproximar de Ti com inteireza de fé, com inteireza de coração, sabendo que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da humanidade.
no nome de Jesus, e assim também o meu próprio Salvador, no nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Glória a Deus. Ontem eu acompanhei os jovens e adolescentes no intercâmbio com a igreja lá no bairro do Meridota, Igreja Batista lá do Meridota. E o Senhor me deu uma palavra lá para eu ministrar para eles sobre o amor a Jesus. Eu tenho notado que nesses últimos tempos, as pregações sobre Jesus são cada vez mais raras, cada vez mais distantes das pessoas. Isso dentro das igrejas e também na própria rede social, né? Na internet, no Facebook, todas as redes. A gente vê os crentes se manifestando, mas a gente não vê os crentes se manifestando a respeito de Jesus, ou falando sobre Jesus. E isso tem aferrecido o amor a Ele. Há uma luta intensa das trevas para apagar da nossa mente o amor a Cristo, o amor a Jesus. E Jesus acaba sendo um personagem meio que distante, meio que indefinido, e muitas vezes não mais querido. Então nós estávamos conversando que isso está em todas as faixas etárias dentro da igreja. Ele que é o cabeça ou a cabeça da igreja, que comanda e que governa, que é a pedra principal de esquina, tem sido esquecido, né? E as pessoas estão vivendo mais a seu bel prazer dentro de um estabelecimento de vontade própria, de querer próprio, do que em função do reino, como nós acabamos de cantar aqui, sobre o reino eterno de Cristo, firmado em bondade, misericórdia, justiça, igualdade. Então, esta coisa do reino, no esquecimento de Cristo, acaba sendo ainda muito mais distante, né? E esse tipo de situação leva a igreja a trabalhar para o local, né? E não propriamente para o reino, né? Sendo que a nossa maior missão é trabalhar em prol do reino, não para a igreja local em si. A igreja local, ela é a instrumentalidade para você alcançar os povos e trabalhar para o reino, né? E os valores foram invertidos, na verdade. E eu lutei ali com os jovens que estavam ali, com os irmãos que estavam ali, para que eles não deixem apagar na mente e no coração o que há de principal no esteio da igreja e no fundamento da igreja, que é o amor a Jesus Cristo, né? Se não houver amor a Jesus Cristo, não há cristianismo, não há evangelho, né? E quando nós amamos a Cristo, nosso coração arde, nosso coração, ele salta dentro de nós, né? E nós somos rápidos também de jogar essa situação para as circunstâncias que estão ao nosso redor. Eu estou assim por causa disso, eu estou assim por causa daquilo, eu estou assim por causa daquele irmão, eu estou assim por causa daquele pastor, eu estou assim por causa daquilo outro. Na verdade, nós estamos assim porque, paulatinamente, nós estamos perdendo o amor a Jesus, não é? E o Espírito Santo precisa nos renovar de novo, né? E eu disse para eles assim que há algo novo, parece uma coisa estranha que eu vou falar, há algo novo para aqueles que já nasceram de novo. Há algo novo, e o novo continua sendo velho, a cruz. O amor de Cristo
intensificará nos nossos corações a partir do momento em que os meus olhos estiverem sempre na cruz. Então eu descobri que essa falta de amor a Jesus é a falta de olhar para a cruz, porque a cruz nos confronta, a cruz nos deixa inquietos, a cruz nos deixa até certo ponto desesperados, né? A cruz nos deixa aflitos, porque eu olho para ela e digo, eu não sou digno. Eu olho para ela e digo, eu sou pecador. Eu olho para ela e digo, Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu olho para ela e digo, eu sou ruim, eu sou mau. Então há um confronto e nós estamos no século 21 tentando fugir sempre desse confronto com a cruz. Nós precisamos de uma ação do Espírito Santo nas nossas vidas para produzir algumas reações do nosso coração em relação a Cristo. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta para a igreja, e eu vou fazer para a igreja porque o Espírito Santo já fez para mim essa pergunta, né? Que tipo de reações a igreja, você no caso, tem tido como a pessoa de Cristo? O que Ele está provocando na sua vida? Quais são as reações diárias que você tem em relação a Cristo? O que Ele convulsiona dentro de você? O que Ele mexe com você ou Ele não mexe? Então eu fiquei refletindo sobre isso, e eu agradeci a Deus por duas situações. Por aqueles que não têm reação nenhuma, eu agradeci a Deus. Por quê? Porque mesmo não tendo reação nenhuma, podem ainda ter. E por aqueles que têm, seja para o bem ou para o mal, porque sempre haverá uma esperança de Jesus trabalhar e transformar. Mas o grande problema é que entre as duas existe uma palavra que se chama indiferença. E isso me causa pavor. De alguém que tenha nascido de novo, ser indiferente para com Jesus. Totalmente indiferente para com Jesus, que ele não lê mais a Bíblia, que ele não ora, que ele não se consagra, que ele vive conforme o seu bel prazer. Isso é indiferença. Então a pergunta é: quais são as reações que Cristo tem produzido nos crentes no século 21? Há algumas passagens na Bíblia que são interessantíssimas, antes de eu entrar aqui no texto. Há uma tempestade no mar, eles estão para se afogar, o barco está à deriva, e Jesus, com a sua palavra, aquieta a tempestade e as ondas cessam. E alguém diz: quem é este? Olha a reação. Quem é este? Que até o mar e o vento lhe obedecem. Não é uma reação? Uma reação diante de uma ação. Quem é esse? Uma reação extremamente positiva para nós crentes, mesmo que tenhamos anos e anos de conversão, e saibamos todas as histórias da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e conheçamos a história de todos os patriarcas e reis e juízes da palavra, é sempre perguntar: quem é este? Quem é este que até o vento, o mar, lhe obedecem? Porque o conhecimento de Cristo não é algo que fica estagnado, será sempre algo crescente na vida do crente.
E na eternidade nós teremos tempo suficiente para tentar compreendê-lo, e entendê-lo e conhecê-lo, porque esta era a razão da vida de Paulo. Eu quero conhecê-lo. Quem é este? Quem é este? Uma reação. Uma ação de Cristo que levou à reação. De repente você recebe a palavra do Evangelho. E eu posso perguntar todos os dias para o meu coração: quem é este que se doou na cruz por um miserável pecador como eu? Quem é? E perscrutar na Bíblia, entender na Bíblia. Por que que ele foi levado a essa ação tão radical de morrer por pecadores, pessoas indignas, que estavam sobre a sombra da sua ira, sobre a condenação eterna? Quem é este? Isso deve nos inquietar, deve ser uma reflexão de todo dia, quando eu me levanto pela manhã. Quem é este que faz o sol brilhar sobre a minha cabeça e que me dá a oportunidade de ter mais um dia de vida? E a cada oportunidade e a cada dia de vida é uma oportunidade de eu ser melhor para Ele, de viver para Ele. Quem é esse? Há um ladrão, dois ladrões, e um homem santo no meio deles. Você pode visualizar esta cena? O santo de Israel, ladeado por ladrões. Um à sua esquerda, outro à sua direita. Aquele que não cometeu pecado algum, ladeado por pessoas que não cessaram de pecar em toda a sua vida. Um deles se volta para o santo e diz: ora, não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Olha a reação deste homem diante do sofrimento daquele que é santo, de cobrança. Ele quis cobrar daquele que é santo algo que não estava ao seu alcance, algo do qual ele não era digno de alcançar. Ele olhou para Cristo, ele olhou para a cruz e teve uma reação negativa, pecaminosa, digna do inferno. E a grande maioria dos homens tem esse tipo de reação em relação a Cristo. Reações indignas, dignas do inferno. Salva-te a ti mesmo, você não é Cristo. Jesus, deixando de ser Jesus. Quero que vocês me entendam. Esse ladrão, se você fizer uma exegese desse texto, não tem nada a ver com isso, irmão. Então você vai pregar uma heresia? Não, calma. Esse ladrão aqui pode representar uma parte da igreja que não consegue mais amar Jesus, ou pelo menos não ama Jesus acima de todas as coisas. Tem uma certa apreciação por Ele, tem um certo carinho por Ele,
mas o que fazem durante a vida sempre é cobrá-lo de alguma coisa. Não és tu o meu Senhor? Não és tu que morrestes na cruz? Por que vivo isso? Por que passo por isso? Por que tenho que suportar isso? Salva-me! Livra-me! Essas reações são comuns, tanto no mundo, como dentro da igreja. Mas a pessoa de Cristo sempre vai causar reações extremamente desastrosas. Reações inimigas, como este homem aqui fez. O outro ouviu, o mesmo ladrão que tinha feito todas as coisas que o outro tinha feito. O outro ouviu e se escandalizou. O outro percebeu que ele estava ali naquele lugar porque era o único lugar que ele tinha que estar mesmo. Porque durante toda a sua vida ele só fez o mal. E ele diz: puxa vida, você não teme a Deus, estando sobre igual sentença? Você não teme a Deus? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Quem é este que até o mar, o vento e as tempestades lhe obedecem? É aquele que tomou as minhas transgressões sobre si, que levou os meus pecados sobre si, sem que tivesse feito mal algum. O justo de Deus, o inocente de Deus, que assumiu as nossas culpas, que assumiu os nossos pecados, cujo maior sofrimento na cruz, sim, foi este, o de assumir a nossa impiedade, as nossas iniquidades. Este nenhum mal fez. Já será uma grande bênção na nossa vida, em pleno século 21, se Cristo me provocar esse tipo de reação cotidianamente. Ele não fez mal algum. Ele é justo. Ele é perfeito. Não há nenhuma treva nele. O Deus que eu sirvo é incomparável. Aleluia. Oh, o mundo está sob condenação. Mas aquele que se aproxima de Deus com uma reação positiva, olhando para a cruz e olhando para o que Ele é, alcançará favor e misericórdia. E fazendo assim durante toda a sua vida, vai encontrar sustento em todos os seus dias. Ora, este ladrão que está aqui, do outro lado do outro, quando ele percebeu que aquele homem era justo, quando ele percebeu, eu fico tentando imaginar ou pensar como que naquela hora ele olhando para Jesus, ele tomou essa decisão de dizer, ele não fez mal algum. Então nós temos que notar que Jesus era uma grande celebridade. E tudo que Jesus fazia, corria através do vento. Suas palavras corriam no vento. Suas ações de maravilhas, de sinais e maravilhas, corriam com o vento.
Os milagres que ele fez corriam com o vento. Então toda aquela gente que estava ali, ao redor do Calvário, do Gólgota, eles conheciam quem era aquele homem. Eles tinham uma noção de quem era aquele homem. Aquela grande turma de gente sabia da sua pregação, da sua palavra. A religião operante na época, os grupos, as facções sabiam o que ele pregava, o que ele ministrava. E essas notícias que correm no vento chegaram a esses dois ladrões. Chegaram a esses dois ladrões. Esses dois ladrões que passaram a vida inteira fazendo mal. Mas antes do último suspiro, o santo se coloca diante deles. Vocês acham que Jesus foi colocado diante deles porque os homens assim o quiseram? Aquilo também foi uma obra de Deus. Porque no último suspiro, ele ainda falou do paraíso. Ele falou da nossa terra. Ele trouxe a convicção que na sua morte há esperança para a nossa morte. E aquele homem, olhando para Jesus, numa reação tremenda de coração, disse: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Olha só como ele estava sabendo das coisas. Qual que foi a maior de todas as mensagens de Jesus? Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Olha, lembra-te de mim quando entrares, quando vieres no teu reino. No último suspiro, tudo que ele tinha ouvido, tudo que tinha sido apresentado a ele, assim como o outro também tinha conhecimento. Tu não és o Cristo? Não é o Senhor que veio para salvar? E o outro: quando vieres o teu reino, lembra-te de mim. Existe algo que está acontecendo na nossa cabeça e no nosso coração. E eu quero que vocês atentem para isso, porque nós precisamos lutar contra isso. Há um reino melhor do que esse reino que vivemos, preparado para aqueles que amaram a Jesus e se entregaram para Ele durante as suas vidas. Há um reino de excelência. E quando nós perdemos o amor a Jesus, eu vou repetir, nós perdemos a noção do reino de Cristo. Do que é o reino de Cristo. Do que é a formosura e a beleza do reino de Cristo. E nos contentamos com coisas tão pequenas, tão sem valor. Nos contentamos com o que vemos. Eu estou aqui olhando ali para frente, existe uma ramagem ali de capim, existe uma bananeira, uma ponta de bananeira, existem uns galhos secos no muro. Isso é o que o mundo é, capim. As folhas da bananeira estão amareladas e os tocos ali estão secos. E sabe por que elas estão assim? Porque o pecado domina sobre o mundo. Senão elas estariam vistosas.
Mas nós nos contentamos com esta imagem. Nós nos contentamos em olhar para isso e dizer, que beleza. Perdemos a noção do reino. Perdemos a noção da ressurreição. Perdemos a noção da trombeta que vai soar. Já não pensamos sobre isso. Nunca mais pensamos sobre isso. Qual a última vez que você pensou sobre isso? Sobre o reino, sobre a trombeta, sobre Jerusalém? Qual a última vez? Porque o capim, a folha da bananeira amarelada, os galhos secos, se tornaram mais importantes até que o próprio reino de Cristo. Isto representa toda a riqueza e toda a glória do mundo. A reação deste homem, ela está devidamente definida no que ele viu em Jesus. Não há nenhum mal nele. E Jesus olhou para ele e disse: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. As suas reações para com Cristo te dão a certeza de que hoje, se partires, estarás com Ele no paraíso? Vou contar uma coisa do Mateus. Pode contar, né, Mateus? Porque nós estávamos lá no culto quinta-feira, né? E nós estávamos falando do céu, eu falei na quinta-feira sobre não se turbe o vosso coração, quando Jesus também fala sobre o reino, né? E a verdade foi de que nós somos peregrinos e forasteiros, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Aí Jesus muda o discurso e fala, na casa de meu pai há muitas moradas, vocês são peregrinos e forasteiros, tudo que vocês passarem aqui ou viverem aqui, vai ficar aqui, mas o que importa é a casa do Pai. Jesus disse para esse ladrão, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Essa é a nossa verdade, irmão. Aí eu olhei para o céu, veja que céu estrelado. Aí eu falei, já pensou se Jesus voltasse agora? Glória a Deus, aleluia, né? O Mateus, não, pastor, agora não. Eu falei, mas por quê? Não estou preparado ainda. Mas esse é o quadro de tantos milhares de crentes, absolutamente despreparados para se encontrar com Deus, simplesmente pelo fato de se esquecerem de amar a Jesus. Simplesmente deixaram de olhar para a cruz, deixaram de valorizar o sangue derramado na cruz do Calvário, e o resultado disso é uma vida sem sabor, onde as coisas do mundo não conseguem preencher o que Cristo pode preencher no coração. Porque as coisas do mundo têm limites para preencher de alegria o coração dos homens. Por mais avantajado que este homem seja, haverá um limite de alegria que o mundo pode dar. Agora a alegria, a paz e a felicidade de Cristo é infinita. Não é cansativa. Ela se renova todos os dias. Não é algo que se eu conquisto eu estou bem, se eu não conquisto eu já não estou. Não é algo que se eu estou enfermo, mas se eu não estou enfermo, não. Você percebe que na nossa vida nós adequamos a nossa felicidade ao que nós vivemos. E o que nós vivemos é extremamente pequeno para trazer real felicidade, alegria, paz e gozo no Senhor.
Então preste atenção, irmãos. O mundo é limitado em dar alegria. O mundo é limitado em dar contentamento. O mundo é limitado em dar prazer de se viver. Porque não é muito comum você perceber e ver que as maiores fortunas acabam até se suicidando, cheias de depressão, sem alegria, sem contentamento. Mas o reino de Deus é paz, alegria no Espírito Santo de Deus. Aleluia. Hoje comigo estarás no paraíso. Voltando aqui, estás preparado para, se Deus te chamar hoje, você ouvir a voz de Cristo: estarei contigo no paraíso? Essa é a tua certeza? Pessoas que viveram a vida toda alienadas de Cristo. 2 ladrões, um santo. Para um, condenação. Para outro, salvação. Firmado na reação que cada um teve. Nessa última parte da mensagem, vou trazer esta ideia para o texto de Paulo. Porque, diferente do ladrão, aqui está um homem justo. Pelo menos assim ele se considerava. Um homem bom. Um homem bonzinho. Que foi entregue a Gamaliel, educado aos pés de Gamaliel. Nós poderíamos dizer, no tempo presente, dos títulos, que Paulo é doutor de doutores em relação à palavra. Nós poderíamos dizer até que ele superou Gamaliel. Um homem bom. Como estão apinhadas as igrejas de homens bons. Eu não faço mal para ninguém, eu vivo a minha vida no meu cantinho, eu trato bem minha esposa, meu esposo, eu educo bem meus filhos. Sumidade, bondade, retidão. Paulo não era casado, mas ele mesmo diz tudo o que ele era. E a gente percebe que ele realmente é uma sumidade. Até para perseguir a igreja, ele cuidava de estar fazendo um favor a Deus. Ele não se sentia pecaminoso, de forma alguma. Ele não se sentia diante de Deus com atos de erros. Mas ele se sentia bom diante de Deus. Você é bom diante de Deus? Quando você olha para o seu coração, você vê bondade dentro dele? Olha, irmãos, está para nascer alguém que olhe para dentro do próprio coração e veja bondade em si mesmo. Nós podemos ver até certa bondade quando nos comparamos uns com os outros. Mas esse é o nosso maior erro. Porque se nós nos compararmos uns com os outros, o resultado final é de que eu sou pior. O próprio apóstolo Paulo diz: considerai os outros superiores a você mesmo. Ele mesmo dizia: eu sou o principal dos pecadores. Mas quando nós chegamos à presença daquele que é santo, que estava lá no meio dos 2 ladrões, então a coisa piora. E a única coisa que me resta é dizer:
digno de morte eu sou. Digno de morte eu sou. Porque Ele é santo e eu sou pecador. Ele é a excelência e eu sou a escória. Pois bem, o bonzinho Paulo, que andava com o peito estufado, que achava que estava fazendo um favor a Deus, quando perseguia os cristãos e consentiu na morte de Estevão, no primeiro mártir do Novo Testamento, indo para Damasco à busca de mais sangue, ele se encontrou com Jesus. Ele se encontrou com Jesus. A reação dele em relação a isto deve chamar a nossa atenção. Deve chamar a atenção de uma maneira tão forte que eu tenha que perguntar para o meu próprio coração, depois de tantos anos e depois de tanto conhecimento, depois de ser discipulado, depois de subir no púlpito, depois de cantar no louvor, depois de tocar no louvor, depois de fazer assistência social, depois de fazer tudo o que eu fazia, imaginando que eu estava fazendo um favor a Deus e agradando a Deus, de fato, eu já me encontrei com Cristo. De fato, o meu coração já é de Cristo. E essa pergunta não é uma pergunta muito fácil de responder, porque eu vou ter que perscrutar o meu coração e analisar as minhas ações, e analisar os meus pensamentos, e analisar as minhas palavras, analisar o que eu sou na igreja, analisar o que eu sou fora da igreja, analisar com que pessoas eu me relaciono, analisar os lugares que eu frequento, para que eu tenha uma boa resposta para mim mesmo. Eu já me encontrei de verdade com Cristo. Seria uma coisa quase que estapafúrdia você olhar para mim e dizer: "Olha, o pastor Daniel está pregando, mas será que ele já se encontrou com Cristo?" Mas é uma pergunta que vocês devem fazer e que eu tenho que fazer para mim, porque eu posso falar dele apenas por conhecimento, por ter um bom carisma, ter uma boa dialética. Nesse mesmo texto aqui, Paulo fala que os cães, os maus obreiros, os da falsa circuncisão, são inimigos da cruz de Cristo. Nós estamos vendo isso aqui na quarta-feira, no nosso culto de louvor e de oração. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Pessoas cheias de conhecimento, pessoas boas, mas que são inimigas da cruz. O Evangelho deve provocar em mim uma reação, que eu olhe para o meu coração e me pergunte: eu já me encontrei de verdade com Cristo? Porque Cristo transforma, Cristo muda hábitos, Cristo muda conceitos, Cristo muda ações, Cristo muda pensamentos. Cristo tem poder para salvar alguém no último fôlego e tem poder para salvar a sumidade eclesiástica. Ele tem todo o poder. E naquela estrada de Damasco,
é a estrada que todo crente deve percorrer. A estrada de Damasco. Se não houver uma estrada de Damasco na tua vida, não haverá amor a Cristo, não haverá cruz, não haverá reino, só restará a condenação final. Leva-nos, Senhor, a trilhar este caminho de Damasco. Calma, não vai pegar o avião e ir para lá, vocês estão me entendendo. Os cavalos saltam, todos se atemorizam, mas do meio daquele clarão sai uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Tão bandido quanto o ladrão da cruz. Tão cheio de conhecimento. Mas bandido igual. Não foi ele que consentiu na morte de Estevão? Então ele é um assassino. E a Bíblia fala dessas pessoas que praticaram atos horrendos, ilógicos e loucos, e que alcançaram o amor de Deus, a graça de Deus nas suas vidas. Por que me persegues, Paulo, o santo perseguindo o criminoso, indo atrás do criminoso? Quando você para pensar que Deus investiu em você, que Deus parou o tempo por causa de você, que Ele olhou para você, isso deve causar uma reação espetacular na tua vida em relação a Ele. Senhor, quem és Tu? Você já fez essa pergunta para Deus? Para Jesus? Quem és Tu, Senhor? Oh, Saulo, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Há várias maneiras de um crente perseguir a Jesus e ser inimigo de Jesus, que não cabe nesta pregação. Aquele homem teria um longo e árduo caminho pela frente. Os judeus conversos não iriam acreditar nele. Os profetas da época não iriam confiar nele. Ele não teria ninguém disposto a caminhar com ele para lhe ensinar as sagradas escrituras. Vocês se lembram daquele discípulo que discipulou o eunuco? Como era o nome dele mesmo? Felipe. Quem falou? Parabéns, Cristina. Felipe. Felipe se encontra com o eunuco. O eunuco está lendo a palavra, mas não entende a palavra. Paulo conhecia a palavra, mas não entendia a palavra. Mas Felipe expôs a ele o que a palavra dizia. E houve uma reação na vida daquele eunuco. Olha, estamos aqui e ali tem água. O que me impede de ser batizado? Nada. Se tu creres, nada. Ele foi batizado e o eunuco seguiu feliz seu caminho. Mas houve um milagre nessa ação de Deus. Eu quero que vocês entendam, houve um grande milagre. Felipe foi transportado da onde ele estava. Seria a mesma coisa que agora, nesse exato momento,
Deus transportasse o Vidal daqui e o levasse direto para a sala da casa da sua mãe. Direto. Depois o Espírito retornou Felipe para o lugar que ele estava. Mas não tinha ninguém para fazer isso com Paulo. Quem se atreveria a discipular o grande inimigo dos cristãos? Quem se sentaria com ele? Tanto é que o velho Ananias, quando foi ministrado por Deus para falar com Paulo, Senhor, mas esse não é aquele que persegue os cristãos, que mata os cristãos? Como que tu pedes uma coisa dessa a mim? Diante das dificuldades, o próprio Deus discipula Paulo. Aleluia. O próprio Deus, o próprio Cristo, porque Ele mesmo fala, não recebi de homem nenhum, mas o que recebi, recebi diretamente de Cristo. O caminho árduo que ele tinha que traçar foi fundamentado num discipulado verdadeiro. Reações do nosso coração ao olhar para Cristo. Reações de ser discipuladores, de me levarem a ser missionário. Vocês perceberam como que esse ministério está se deteriorando cada vez mais? Vocês já perceberam e viram que as faculdades teológicas, cada ano que passa, tem menos alunos? Justamente porque as reações em relação a Cristo, cada dia que passam, são mais negativas. E ele tem sido esquecido no próprio seio da igreja, quanto mais no mundo. Mas Paulo se encontra com Cristo, sabe agora quem é ele, e relembra tudo que ele era antes de Cristo, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Infelizmente, digo com muita tristeza no coração, a igreja já não alcança mais este pensamento. A igreja do século XX não alcança este pensamento. Nem de longe sabe o que é isso. Pelo simples fato de ter se esquecido de Jesus. Pelo simples fato de ter deixado de olhar para a cruz. Pelo simples fato de não desejar o reino intensamente. Quem é que quer perder todas as coisas? Quem é que quer considerar todas as suas conquistas como refúgio, como lixo? Encontra-se, procurem-se como agulhas no palheiro. Quem? Para uma igreja da qual nós vivemos hoje, isto aqui é loucura. Isso aqui é insanidade mental. Jesus não provoca mais no coração das pessoas esses tipos de reação. Não que ele não queira,
mas porque nós fechamos o coração para isso. A reação de Paulo, continua o pensamento, é ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, justiça que procede de Deus, baseada na fé. E ele volta a repetir, para o conhecer, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Isso aqui é loucura, irmãos. Isso aqui é loucura que não cabe mais na nossa mente. Ainda que o Espírito ministre, ainda que o Espírito perscrute, ainda que o Espírito mata, ele vai encontrar um coração duro para receber esta palavra e se destituir de tudo por amor a Cristo. E eu faço isso, Paulo diz, para terminar aqui o seu pensamento, para ver se de algum modo eu alcance a ressurreição dentre os mortos. As pessoas se esqueceram de Cristo, deixaram de olhar para a cruz, deixaram de pensar no reino, e elas ficam na neura, de que a trombeta vai soar e eles vão subir. Eles ficam no pensamento ilógico que são salvos. E de que logo, logo o Senhor os arrebatará. Seria uma grande injustiça de Deus arrebatar um homem como este. E me arrebatar junto com ele. Mas tanto o ladrão da cruz, como Paulo, alcançaram misericórdia. Um no último suspiro, e o outro para realizar o ministério. E o próprio Paulo, cercado por essas dificuldades doutrinárias, de entender Cristo e pensar Cristo, ele mesmo dizia: me preocupo que depois de ter levado tantos a Cristo, eu mesmo venha ficar de fora. Percebam o que este homem fala, irmão. Depois de viver tudo que eu vivi, depois das chicotadas, do frio, da nudez, da fome, da sede, de estar entre falsos irmãos, defendendo o Evangelho, eu mesmo venha ficar de fora. Esta mensagem é tão inexplicavelmente inentendida, que quando Paulo olha para o seu povo, os hebreus, ele diz: estar com Cristo no céu é muito melhor. Olhando para os gentios, mas por causa de vós, preciso permanecer na terra, e eu preciso continuar lutando a favor do Evangelho, e ministrar no coração das pessoas o que esse Evangelho tem poder de fazer. E em certo momento ele toma a atitude do próprio Abraão, quando ora por Sodoma e Gomorra.
Risca o meu nome do livro da vida, Senhor. Paulo tem a mesma atitude. Risca o meu nome, por amor aos escolhidos. É uma mensagem tão assustadoramente inentendida, que talvez vocês voltem para suas casas e continuem vivendo da mesma maneira. Como se esse interregno de tempo nem tivesse existido. Como se das 10h30 até 12h10 nem tivesse existido nas suas vidas. Tudo, na grande maioria, vai continuar a mesma coisa. As mesmas amarguras, os mesmos ódios, os mesmos ressentimentos, as mesmas murmurações, os mesmos questionamentos. Oh, como sofro! Oh, como é injusto este mundo! Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de mim como pastor. Que Deus tenha misericórdia da sua igreja nesses últimos dias. Porque o esquecimento da cruz e o esquecimento de Cristo é tão intenso e tão forte, que Ele abreviou o tempo para que os próprios escolhidos não fossem enganados. Que Deus tenha misericórdia do seu coração, da sua vida, da sua casa, da sua esposa, dos seus filhos, do seu esposo. Que Deus tenha misericórdia do seu patrão, dos amigos que trabalham com você. Que Deus tenha misericórdia dos seus amigos da escola. Porque tudo haverá de fazer pressão para você se esquecer de Cristo. Mas busque uma reação lógica e favorável. Quem é este? Senhor Deus, obrigado. Até aqui o Senhor nos ajudou. Esta reunião aqui é uma reunião de Deus. É o amor de Deus sendo derramado sobre nós. Como um pai que se importa com os filhos, é assim que o Senhor se importa conosco nesta manhã. Para que ninguém se perca, mas que juntos, unidos, de mãos e corações dados, possamos prosseguir para o alvo, pela soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, o Senhor. Que a semana dos teus servos seja uma semana de reflexão sobre Cristo, sobre a cruz, sobre o reino. Que a semana dos teus filhos seja uma semana de renovação espiritual, de um levantar de fé, de graça e de favor de Cristo. E assim caminharemos juntos, sem medo de errar. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós, agora e para sempre. E a igreja diz amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vai na tua força, meu irmão, em nome de Jesus.